Então, vamos ler novamente Lucas 23, dos versículos 1 até o versículo 25. Este é o momento do julgamento de Jesus, ilegalmente julgado. Vamos ler Lucas 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhes: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhes respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos e os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos a Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Vamos orar. Pai de amor, nós agradecemos por esta hora, pela tua palavra, que podemos ver e buscar nela orientação para as nossas vidas. Nós pedimos a bênção do Senhor, que seja o seu Espírito a conduzi-la ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. O pensamento que me ocorreu na leitura, quando eu li, como fizemos no início, que quando lemos, alguma coisa nos impressiona. E o primeiro pensamento que me impressionou aqui foi o julgamento da luz. Por que essa ideia? Porque Deus é luz, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E de repente o homem está voltado para ele, julgando ao próprio Jesus, que é a luz do mundo. E eu fiquei pensando naquela ideia de que quando a ciência observa o Sol tem manchas escuras, né? A Bíblia diz que Deus, nele não há trevas nenhumas, mas o ser humano costuma ver e achar que Deus tem trevas, tem erros, né? O ser humano costuma julgar Deus, costuma atribuir a Deus que Deus tem algo que não está fazendo bem, que não está fazendo correto. E isso é uma mania do ser humano. E naquele dia, embora talvez não percebessem a profundidade disso, na prática não era apenas um homem que estava a ser julgado por eles, mas dirigiam-se ao próprio Senhor, o Criador, porque a Bíblia diz que Jesus é o Criador, é aquele que operou a obra da criação,
o agente da criação, e eles estavam a julgá-lo e procurar encontrar sombras nele, procurar encontrar falhas nele. Por outro lado, o grande momento de avaliar o cordeiro. Segundo as leis de Deus do Velho Testamento, o cordeiro tinha que ser examinado por 4 dias, para depois ser oferecido como o cordeiro da Páscoa, que daria acesso ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus. Jesus Cristo estava sendo examinado já por 3 anos, no geral, pelo povo, mas agora, de uma forma mais profunda, seria julgado dentro do espaço religioso e dentro do espaço das leis romanas. Em 2 aspectos estaria sendo julgado. Então, aquela ideia de que o ser humano se aproxima de Deus e tenta atribuir a Deus algum mal, algum erro. Alguns dizem, por que há tanto mal na Terra? Por que o mal existe, se Deus é bom? E nós procuramos julgar Deus, achar que Deus tem alguma sombra, tem algum mal. E, na verdade, aqui está bem claro esta figura do ser humano se posicionando como se conseguisse encontrar alguma razão para a sua própria prática, justificá-la perante Deus e atribuir erro a Deus. Nós temos a situação de quem se aproxima da luz, é que à medida em que ele se aproxima, ele é mais esclarecido. Vamos pensar naquela ilustração do sol. Se o cientista acha que tem mesmo uma sombra lá, por que não chega lá e examina de perto? Mas com certeza ele não conseguirá chegar lá. E o sol é criado por esse grande Deus. Quem é Deus? Como é a luz de Deus? Como ela penetra no coração humano? Então, a intenção do ser humano é fugir da luz, afastar-se da luz, para que a luz não esclareça o seu mau estado interior. E nesse momento, quando esses líderes e essa posição, tanto política ou religiosa e política da parte do governo romano, como lei que estabelece a ordem dentro daquele país, dominado por Roma, e quando eles se aproximam de Jesus, nós percebemos que eles estão sendo agora esclarecidos por esta luz. E isso é tão interessante observar aqui, começam a aparecer todos os problemas desses. Esses líderes acabam por expor tudo que está dentro deles. Quando eles se aproximam para analisar Jesus, eles próprios são esclarecidos e começam a mostrar quanta trevas havia no coração de um sumo sacerdote, por exemplo. Porque eles fizeram esta reunião à noite, era proibido. A lei não permitia que esta reunião, que esse julgamento, aqui do capítulo 22, quando eles encontram, prendem Jesus lá no jardim, foi a lição do domingo passado, nós estudamos aqui em Lucas. Quando eles prenderam Jesus e Jesus veio para o Sinédrio para ser julgado por eles estavam fazendo alguma coisa ilegal. Mas nesse momento não era ilegal para eles, porque o ser humano tem mania de justificar os seus atos. Quando a lei é de seu interesse, né, quando conseguem fazer uso da lei para um interesse pessoal, a lei dos próprios interesses prevaleceu sobre a lei da justiça. Quando eles trouxeram Jesus para julgar naquele horário que por lei não poderia. O Sinédrio não poderia ter se reunido. E nesse sentido nós vemos uma reunião ilegal, nós vemos um interrogatório que também foi ilegal, porque estava no horário errado, e temos também um julgamento ilegal, e a sentença em si foi injusta, porque eles tinham testemunhos falsos, falsas testemunhas que foram apresentadas e que não permitiram qualquer testemunha favorável ao réu, não apareceu ninguém, não permitiram que alguém aparecesse contando quem era esse Jesus. Então, todo o processo, a reunião, o interrogatório, o julgamento e a sentença, completamente contrários à própria lei que regia esta nação judaica. O Senhor, à luz, levou os seus desígnios até que todo o intento do coração humano foi esclarecido. E esses homens que agora nessa posição decidida para condenar Jesus,
acabam sendo penetrados por esta luz de Deus e o seu erro aparece de forma grosseira, contrariando todo o projeto que eles próprios defendiam pela lei mosaica. A condenação foi atribuída desconsiderando, inclusive, a previsão profética. Eles que respeitavam, diziam respeitar a palavra profética, agora, quando Jesus diz, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, Jesus se referia a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram-no chegar até ele. Jesus usou muito esta expressão, o Filho do Homem. Daniel tinha falado do Filho do Homem. E Jesus diz, e vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, à direita do Pai vindo nas nuvens. E nem a palavra profética ligada por Jesus a Daniel não foi ouvida por eles. Então mostra quando o coração humano está decidido a fazer alguma coisa, por vezes já não respeita mais a voz de Deus, a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós somos induzidos por nossa forte vontade, por nossa forte paixão por interesses pessoais, e acabamos contrariando a vontade de Deus, ferindo um propósito eterno de Deus para nós, defendendo a injustiça, né? E nós temos aqui, quando Pilatos decide encaminhar Jesus para Herodes, o outro governador, o governador da Galileia, então nós temos uma amizade que surge entre eles depois. E um comentarista chamado Henry Matthew, ele diz que a amizade dos homens ímpios muitas vezes se constrói por união na maldade. Muitas vezes é assim. Os ímpios têm amizade unindo-se através da maldade. Quando o ser humano é posto à pressão, à prova, como ele reage? Este era um momento de prova. Se Jesus estava sendo testado para ver a sua perfeição, para que pudesse declarar não há nele crime algum, mesmo procurando os falsos testemunhos, nenhum era coerente. Se Jesus estava sendo testado como o Cordeiro perfeito para ser oferecido no sacrifício da cruz, aqueles homens que estavam diante dele estavam também sendo testados. Como é que reagimos quando os problemas nos cercam? Como é que reagimos quando nós somos levados diante do Senhor, diante da sua palavra, e a luz da palavra penetra no coração, e nós começamos a perceber os nossos pecados? Como é que nós reagimos? Tentamos fugir para o escuro ou nos aproximamos prostrados diante da luz da palavra e reconhecemos, Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu confesso a Ti, eu quero ser purificado. Essa atitude deveria ter acontecido com os sacerdotes, com esses anciãos, eram 70 ou 73, o Sinédrio, pessoas que se reuniram nas altas horas da madrugada para encontrar em Jesus uma coisa sequer que pudesse condená-lo. E o texto diz que isso não foi possível. A negação da verdade declarada por Jesus, né? Quando Jesus afirma quem ele é, eles não o recebem, não o aceitam. É importante avaliar o que nos motiva quando nós estamos diante de tomadas de posição, de decisão. Há muitos desentendimentos provocados por inveja, por ódio, por ciúmes, e nós temos que avaliar o que é que nos motiva quando estamos diante de conflitos. Somos motivados pelo que Deus diz? Queremos a vontade de Deus? Ou somos motivados por um sentimento que brota no interior e que acaba nos contaminando e nos levando a cometer atos errados, conforme Deus ensina, contrários a Deus? Aqui estavam eles tomando essa atitude e Pilatos já tinha entendido o motivo. Ele sabia, como diz o outro evangelho, que era por inveja que o tinham entregado. Quando sofremos a influência das multidões, outro ponto que se destaca aqui, essa multidão
gritou cada vez mais alto. E o governador libertou um assassino em troca de alguém que ele não via culpa alguma, por causa dos gritos da multidão, por causa do clamor do povo. Quantas pessoas no mundo são levadas para longe de Deus por causa do clamor do povo, da influência da sociedade, dos desejos do mundo, aquilo que pesa nas decisões do mundo. Os gritos de fora interferem na nossa decisão interna, decisão de consciência. E por vezes aquilo que as pessoas dizem abafam a minha consciência e não me permitem me levantar na direção de Deus. Quantas vezes Deus tem falado ao nosso coração, mas a gente fica dizendo assim: ah, mas o que dirão de mim? O que dirá o meu filho? O que dirá o meu parente? O que dirá aquela pessoa que me conhece, se eu agora tomar um passo na direção de Jesus? Então, essas decisões que nós estamos hoje tomando, muitas vezes são motivadas pelo mesmo sentimento daqueles dias. E por isso também somos tão culpados quanto eles. Porque se hoje não nos posicionamos diante de Cristo, numa entrega a Ele, no reconhecimento de que Ele é o Salvador, então possivelmente, se estivéssemos lá, estaríamos gritando: crucifica-o, crucifica-o. Porque nós hoje também estamos sendo influenciados por outras vozes, e não a voz da palavra. É muito importante pensar sobre isso. É interessante que Pilatos, não tendo resposta, alguma razão justa, não encontrou razão alguma dentro de toda a lei romana para condená-lo, por causa dessa pressão da sociedade, do poder religioso que havia naquele sinédrio, naqueles 70 anciãos. Pilatos disse: eu vou mandar açoitá-lo. Então eu mando açoitá-lo, para agradar vocês, né? Na verdade, se ele era justo como era, que não havia achado nada, por que mandar açoitá-lo? Então, quando nós cedemos um pequeno espaço ao mal, a tendência é o mal tomar conta de tudo. Então, é preciso cuidar quando nós vivemos diante da luz da palavra e da nossa consciência sendo tocada por Deus, que nós devemos abraçar este ensino e deixar Deus tratar conosco. Porque o momento em que nós cedemos um pouco, Satanás consegue tomar completamente. Foi o que aconteceu. Pilatos disse: eu vou açoitá-lo, assim agrada a vocês, né? Só que não era suficiente. Eles clamaram: crucifica-o. E por fim, Pilatos cedeu. Aqui nós encontramos o medo, né? O temor dos homens impõe a rejeição da luz. Nós temos o comentarista Henry, diz em mais um comentário que ele faz: o temor para com o homem coloca muitos na armadilha de fazer algo injusto, mesmo contra a sua própria consciência, para que não tenha problemas. É bem interessante como aqui aparece esta situação do coração humano, que não é só do sumo sacerdote, nem dos sacerdotes da época, e nem mesmo dos políticos, do Herodes, do Pilatos, que é de todo ser humano, que, como diz aqui, o temor para com os homens coloca muitos numa armadilha para fazer algo injusto, mesmo contra a sua consciência. E se nós começarmos a pensar aqui em alguma coisa prática, nós vamos encontrar pessoas que também estão fazendo uso de recursos para se ver livre de problemas. Então, alguns com atestados médicos falsificados, outros com declarações falsificadas de renda, outros com faturas, notas fiscais falsificadas ou arranjadas para cobrir certos buracos na sua declaração, e olhando só essa parte financeira, sem olhar outras áreas. Mentiras, engano. Quando estamos sob pressão, podemos usar de algum artifício para resolver o problema fora daquilo que Deus ensina. Então, o melhor caminho que Deus nos dá é o arrependimento sincero pelos males cometidos, a confissão profunda diante de Deus, para que sejamos perdoados. Porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Então, a Bíblia é clara, se confessarmos, é uma condicional que está comigo e com você. Se carregarmos os nossos pecados até o fim, se formos capazes de ignorar a voz do Senhor até o fim, então seremos culpados, justamente condenados. E é isso que a Bíblia diz que vai acontecer com a humanidade no grande julgamento final. Impressionante também nesse julgamento a revelação da perfeição do Cordeiro de Deus, que agora está na condição de réu, sendo julgado ali. A perfeição dele declarada, examinado para aquele sacrifício, como eu disse antes, que o Cordeiro precisava ser examinado. E aqui diz que ele não tinha culpa alguma. Herodes não encontrou, Pilatos não encontrou. Então, desta maneira, o perfeito Cordeiro de Deus, que seria imediatamente levado à cruz pelos meus e pelos teus pecados. Então, esse julgamento aqui. Os que se opõem à luz não terão oportunidade de serem esclarecidos por ela. Aquele que não quiser se aproximar não será esclarecido por ela. Este Herodes, ele tinha um coração completamente contrário. Ele estava apenas mostrando uma curiosidade, como ouvimos antes na introdução. Ele havia matado João Batista recentemente. Era primo de Jesus, porque o João Batista acusou um pecado que ele cometia. E, portanto, ele decidiu matar João, o profeta de Deus. Por que ele queria encontrar Jesus agora? Então, ele que se opõe à luz, agora, ao aparecer Jesus diante dele, apenas revelava a profundidade do seu mal. Interessante, diz este Henry Matthew, no seu comentário, o mendigo mais pobre que tenha pedido um milagre para o alívio da sua necessidade jamais foi rejeitado. Porém, este príncipe orgulhoso, que pedia um milagre somente para satisfazer a sua curiosidade, foi rejeitado. Ele queria ver um milagre, mas não pôde ver, porque Jesus não deu a ele esse privilégio. Pilatos, no capítulo 23, versículo 4, diz aqui: e disse Pilatos aos principais, os sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. O julgamento de Deus expõe toda a necessidade do homem, e aqui nesse caso a declaração dele mostra que ele não encontrava como condenar. Mas vemos na sequência que esse ser humano que está aí diante de Deus, seja ele um religioso, seja ele um político, quem estivesse ali, poderia sentir a sua necessidade. E, nesse sentido, eu queria levar já o nosso ponto ao fim da nossa consideração aqui dentro desse tema, voltando um pouquinho atrás, naquele momento em que o Pedro, o que andou com ele cerca de 3 anos, acaba percebendo que não era forte o suficiente para confessá-lo diante de todos. Depois encontramos os mestres da lei judaica falhando completamente no cumprimento de todas as leis e fazendo algo terrivelmente injusto. Nós vemos os mestres, os senhores da época, os líderes do governo romano naquela região, não encontrando alternativas justas e assumindo uma posição injusta para satisfazer o povo. Dessa forma, vemos como a luz de Deus, ao penetrar, ela mostra todos os ângulos em que estão em falha a nossa vida. E nos faz perceber que, se não fosse Jesus Cristo ali, nós não teríamos alternativa alguma, porque todas as classes da sociedade, aqueles mais experimentados, falharam diante da luz, diante de Cristo. E, portanto, nós também não somos diferentes. Se não é esta graça de Deus em Cristo, não temos alternativa. Porque diante da luz da palavra de Deus, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e não há alternativa humana que consiga nos aproximar de Deus. Por isso é que Jesus veio. E este era o momento
em que esclarecia também a necessidade da raça humana, porque Jesus tinha que caminhar até a cruz, que levar a cruz por nós. E devemos parar diante desse julgamento, deixar que Deus julgue o nosso coração, porque há coisas que nós não entendemos, há algo que não compreendemos por que Deus permite dessa forma ou daquela, mas nunca deveríamos nós achar que Deus errou em alguma coisa na minha vida ou no mundo onde eu vivo, porque estaríamos nós também fazendo esse mesmo julgamento, que na verdade não é possível a nós. Como é que nós entendemos o plano que Deus tem na nossa vida? Lendo a palavra de Deus, permitimos que Deus cumpra em nós a sua vontade? Aqueles sacerdotes conheciam profundamente toda a lei, conheciam profundamente todo o ensino. Por que falharam tão terrivelmente? Possivelmente, e claramente se vê, que a falha deles está relacionada à prática diária. Ao ler a Bíblia, não tinham a intenção de obedecê-la. Ao ler a Bíblia, não tinham a intenção de amar essa palavra de Deus. Eles tinham o Velho Testamento, a Torá. Ao ler este ensino, eles não tinham intenção de aceitar e pagar qualquer preço pela verdade. E por isso falharam terrivelmente. Não tinham desejo de obedecer. Ao chegar ao final de uma leitura e de uma meditação como esta, nós devíamos pensar: o que eu vou fazer? Diante de Cristo, sabendo que Ele deu a vida por mim, sabendo que Ele foi julgado em meu lugar, se fôssemos nós a sermos julgados lá, seríamos declarados culpados. Se toda a nossa história fosse trazida, todos os momentos que nós falhamos, todo o pensamento que não foi bom, toda atitude pecaminosa, estaria diante de nós sendo causa de justa condenação. Mas ele chegou perfeito, sem encontrar em qualquer espaço da sua vida uma culpa para acusá-lo, e foi levado como cordeiro ao matadouro. Tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores levou sobre si. E agora, o que você vai fazer? Será que o nosso coração pode se dobrar e dizer: Senhor, eu reconheço os meus pecados? Porque eu tenho certeza que ao ler a palavra de Deus, esta luz penetra. E nós começamos a lembrar pecados que cometemos. É impossível que a luz de Deus não esclareça o coração de quem lê esta palavra. Impossível. Nós começamos a lembrar da nossa vida e dos nossos fracassos. E nós podemos sair ou podemos nos aproximar mais, nos prostrar e dizer: Senhor, eu reconheço. Eu sei que Ele esteve lá por mim, porque eu preciso e eu quero. E essa decisão é sua, é pessoal. Que Deus nos ajude nesta hora ao pensar no julgamento aqui lido sobre Jesus sendo julgado e que nós sejamos agora colocados embaixo desta mesma obra, pela fé, dizer: Senhor, eu quero ser justificado, perdoado pela obra que Ele fez, porque Ele, o perfeito, ofereceu-se por mim, o pecador, o imperfeito. Que Deus nos ajude, que a palavra de Deus seja como esta luz que é, na verdade, a luz de Deus que penetra profundamente, e que hoje eu possa dizer que esta semana eu vou tomar esta decisão. Que decisão tu vais tomar? O que tu vais fazer? O que vamos fazer? É uma questão pessoal tua. Qual é o caminho a seguir? O que Deus diz a você que deve fazer agora? Deve orar e dizer: Senhor, eu quero também que Cristo seja o meu Salvador? Deve orar e dizer: Senhor, eu quero ser firme, eu não quero negar como Pedro negou, eu não quero ser influenciado como Pilatos foi pela multidão, eu quero ser influenciado pela tua voz. E que nesta semana a voz de Deus nos mova na direção do próprio Deus, numa atitude sincera e fiel. Amém. Deus nos abençoe.